Anti-inflamatórios não esteroidais. Farmacologia, segurança, eficácia e usos clínicos do inibidor da COX-2, robenacoxib. Trabalho apresentado por Camila Tolfes, Yeli Prestes e Luísa Ribeiro. Os coxibs eles foram introduzidos com o objetivo de inibir seletivamente a isoforma ciclooxigenase 2. A COX-2 ela vai estar presente em muitos tecidos e tem diversas propriedades protetoras, incluindo a citoproteção gástrica, a regulação do fluxo sanguíneo renal e regulação da atividade plaquetária. Já a COX-2 ela é induzida e principalmente de maneira local e por períodos restritos. Os medicamentos que inibem a COX-2 e poupam a COX-1 foram desenvolvidos, então, para ter uma margem de segurança maior, principalmente para o trato gastrointestinal. O robenacoxib ele é um inibidor altamente seletivo da COX-2 e está registrado com fórmulas injetáveis e comprimidos para cães e gatos. O mesmo tem um grupo carboxila e não possui um grupo contendo enxofre, o que vai diferir ele quimicamente e farmacologicamente dos outros coxibs. A inibição da ciclooxigenase. Em estudos iniciais, o robenacoxib foi avaliado em ensaios enzimáticos purificados. A ligação da COX-1 ovina foi fraca e rapidamente reversível, enquanto a ligação da COX-2 recombinante humana foi potente e lentamente reversível. O renacoxib também se mostrou altamente seletivo para a COX-2 em ensaios baseados em células. Em cães, a inibição das isoenzimas da COX pelo renacoxib foi investigada em estudos in vivo e ex vivo, visto que tanto a segurança quanto a eficácia dos anti-inflamatórios não esteroidais dependem não apenas da potência da inibição da COX-1 e da COX-2, mas também das concentrações alcançadas sistemicamente. Em cães beagles, a inibição da COX no sangue ela foi estudada após a administração do robenacoxib em dosagens terapêuticas e superiores. Nas duas, elas inibiram a COX-2 e não produziram inibição da COX-1. Em gato, os índices de seletividade de ensaios de sangue total, incluindo COX-1 em relação ao COX-2, confirmaram alta seletividade da COX-2 do renacoxib. A inibição prevista da COX-1 foi baixa com renacoxib em dois estudos. Em um apontou 5,2% e em outro 7,6%. Já 90% de inibição da COX-2 apontaram nos dois estudos. A seletividade em vivo da COX-2 do renacoxib ela foi obtida em dosagens clinicamente recomendadas e a inibição da COX-2 foi acompanhada pela preservação da COX-1. O renacoxib em gatos está correlacionado com a eficácia contra dor, inflamação e febre. Em cavalos, o renacoxib foi seletivo para a COX-2. Inibição da dor, inflamação e febre. A inibição da COX pelo renacoxib é a base molecular para a suspensão da dor, inflamação e febre, ações que foram demonstradas em camundongos, ratos, cães e gatos. Então, estudos em ratos, temos o ensaio de edema de pata induzido por carragenina, onde o renacoxib reduziu o inchaço de forma dependente da dose, também em camundongos, e o ensaio random celito, onde o renacoxib exerceu efeitos antinociceptivos, reduzindo a percepção da dor. No modelo de febre induzido por LPS, o renacoxib e diclofenaco inibiram a febre de forma dependente da dose. Em cães, nos beagles, foi usado o modelo de cristal de Urato para a sinovite aguda da articulação do joelho. Foram estabelecidas as relações dose-resposta para sustentação de peso e ações analgésicas e anti-inflamatórias. O renacoxib foi administrado uma vez em dose de 0,5 a 8 mg quilo via oral. Placebo e meloxicam foram controles. Com base nos critérios de eficácia superior ao placebo e eficácia equivalente ao meloxicam, foram selecionadas dosagens de 2 mg quilo via subcutânea e via oral para cirurgia e 1 mg quilo via oral para osteoartrite. O início da ação do renacoxib administrado por via oral e subcutânea foi mais rápido do que o do meloxicam. Em gatos, um modelo de inflamação de pata induzida por cáulium, a pontuação de claudicação, a locomoção, temperaturas corporal e da pele e o limiar da dor térmica responderam ao renacoxib, 2 mg quilo via subcutânea. A duração da ação foi maior em estudos de campo com gatos. Então, eu vou falar um pouco da farmacocinética, né, que é o que o corpo vai fazer com o fármaco. Sobre a ligação e distribuição de proteínas no sangue, o robenacoxib ele se liga fortemente a proteínas plasmáticas, né, em cães e gatos, com mais de 98% de ligação, então é uma ligação bem alta. Então, foi feito alguns estudos, e o primeiro eu vou falar dos cães, que foi juntado dados farmacocinéticos após a injeção intravenosa, subcutânea, dosagem oral em cães beagles, com e sem alimentação. Então, dos cães, foi feito o estudo farmacocinético populacional com 208 cães com osteoartrite em 62 raças. Então, a depuração corporal, né, a eliminação em si, ela não diferiu muito entre as raças, então não foi necessário nenhum ajuste de dose para essas raças, de idade, sexo, enfim. E a biodisponibilidade foi de 88% após a injeção subcutânea, 84% após a administração oral em cães em jejum e 62% em cães alimentados. Então, também teve uma diferença muito alta em jejum e em cães alimentados. Agora, então, os estudos em gatos, então foi feito também, só que com foco em administração subcutânea e intravenosa. Então, a depuração corporal foi bem parecida com o dos cães, então não teve nenhum efeito, então não tem razão para aumentar ou diminuir, né, a dosagem baseado na idade, peso corporal, sexo e raça. Então, a biodisponibilidade absoluta foi de 69% subcutânea em jejum e 49% oral e sem alimento. Então, aqui o jejum também, a biodisponibilidade é maior. Então, foi indicado, né, que os comprimidos do robenacoxib, eles fossem administrados sem alimento, sem qualquer tipo de alimento, ou com uma pequena quantidade, que insignificante.
do metabolismo e eliminação. Então, o metabolismo hepático, né, do fígado, é a principal via de eliminação, então é excretado pela bile. Mas mesmo assim, esse grupo inteiro dos AINES, ele tem uma chance de ser hepatotóxico, né? A maioria deles tem chance de ser hepatotóxico. Então, para usar, quando for usar, ele tem que ter muita cautela na dosagem. A depuração renal, então, né, a eliminação pelos rins, pouca quantidade de fármaco é eliminada diretamente pelos rins na forma original, ou seja, sem ser metabolizada. Então, só a fração livre, né, não ligada às proteínas do fármaco, é filtrada pelos glomérulos renais. Então, como eu já falado antes, que mais de 98% das ligações eram 98% das ligações proteínas plasmáticas, né? Então é muito alto. Então quase nada, não tem quase nada de fração livre para ser filtrada. Então por isso que a depuração renal é muito baixa. Então ali o principal mesmo é o metabolismo hepático. Mas ainda assim, essa pequena parte que sobra do fármaco para ser filtrada, ela pode ser reabsorvida nos túbulos renais antes de ser eliminada da urina e voltar para o sangue, porque o pH ácido da urina, ele faz com que o fármaco, né, o robenacoxib, que é um ácido fraco, fique mais na forma não ionizada. Assim ele consegue atravessar mais fácil, né, as membranas celulares dos túbulos e facilita, né, a reabsorção, como eu tinha falado antes, para voltar no sangue e continuar agindo. E em condições que envolvem dor e inflamação, prevê que a ação do robenacoxib ele vai ser persistente só se tiver inflamação. Se não tiver, ele vai ser eliminado rapidamente do organismo. Então, da segurança pré-clínica, o perfil geral, então, resumo assim, alta margem de segurança de cães, gatos e ratos, bem tolerado mesmo em doses muito acima dos terapêuticos, baixa incidência de efeitos adversos clínicos ou laboratoriais. E o perfil de segurança, então, ele teve uma alta seletividade para COX-2, então é o menor risco de efeito adverso, né, associado a COX-1, que é gastrointestinal, renal, enfim. E distribuição preferencial para tecidos inflamados, então vai ter uma ação prolongada, né, com baixa exposição sistêmica. E a meia-vida curta no sangue, então vai reduzir o risco de acúmulos tóxicos, né. Então, em resumo da segurança, dos ratos causam menos úlceras gástricas que o diclofenaco, em cães, nenhum efeito adverso, e em gatos, sem evidências de toxicidade hepática, renal ou gastrointestinal. Então, os cães e gatos foram bem parecidos, eles tiveram uma boa duração em mais ou menos 6 meses. No que diz respeito aos estudos de eficácia e segurança, é um artigo bem extenso, então, resumindo, nos gatos aparenta ter um resgate analgésico pós-operatório bem melhor do que nos cães, quando a gente compara com relação ao placebo que foi usado nos estudos. Para todos os casos que o robenacoxib foi proposto para ser usado, ele performou bem, mostrando ser eficaz e seguro. E no que diz respeito aos distúrbios de osteoartrite em cães, ele teve uma performance parecida com a do carprofeno, que é o AINE de referência para esse tratamento. E também o robenacoxib teve um resultado melhor que o meloxicam em cirurgia de gatos, que é o AINE de referência para ser usado nesse caso. Na discussão do artigo, de fato, os coxibes eles têm uma relevância clínica e evidência também de funcionar da maneira como eles foram propostos para funcionar, tanto com relação a transtornos musculoesqueléticos, tanto ao uso perioperatório de cães e gatos, tendo uma tolerabilidade legal no sistema gastrointestinal, aparentemente melhor do que os outros AINEs. Mas aqui já na discussão a gente não pode ainda bater o martelo de que ele é melhor ou mais eficaz, porque os estudos foram todos em menor escala, com N's muito pequenos, e seria interessante que houvessem mais estudos independentes com N's maiores, visto que boa parte dos estudos do robenacoxib foram patrocinados pelo laboratório que desenvolveu a medicação. Enfim, concluindo, ele performou uma eficácia interessante e sim tem a seletividade farmacológica que ele se propõe a ter, né? Que é ter uma alta seletividade pela COX-2, preservando a COX-1, o que favorece uma maior segurança gastrointestinal. Ele se mostrou seguro tanto em cães e gatos, tendo uma ação rápida que se mostra maior em gatos e uma boa tolerabilidade. E a parte principal, né, que apesar de ter todos esses dados, são dados com amostras pequenas, então é necessário que sejam feitos mais estudos de campo com N's maiores para ter uma estatística de fato relevante para concretamente afirmar que ele é um AINE seguro e eficaz e dizer, né, que ele seria melhor que os outros para ser usado nos pacientes. A opinião do grupo é que o artigo ele apresenta uma revisão bem aprofundada sobre o robenacoxib, sem um viés, né, destacando as características farmacológicas, a eficácia clínica e deixando bem claro que os estudos que eles pegaram para reunir esses dados, eles são pequenos, eles não têm uma boa estatística para fazer uma afirmação concreta, né, com relação à eficácia e aplicabilidade, apesar de que, no que diz respeito à farmacologia, ele está de acordo com o que ele foi proposto e para o que ele foi desenvolvido. Então, é necessário que hajam mais estudos para poder, de fato, afirmar que sim, as coisas que o robenacoxib se propõe a fazer, como, por exemplo, ter uma ação mais rápida, ter uma analgesia mais competente e ter uma segurança e uma tolerabilidade maior no trato gastrointestinal dos animais.
Muito obrigado, e aqui estão as referências do artigo que foi usado para este trabalho.